Deus abençoe na paz e na graça do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a sua casa, aí onde você está, na sua casa, no seu trabalho, às vezes no seu automóvel, né, assistindo esta mensagem através dos dados móveis, né? Eu desejo a você muita paz. Eu desejo a você a verdadeira cura, a verdadeira felicidade que o Senhor nos propõe. Eu quero orientar você numa palavra que está em Mateus 24. Uma certa vez Jesus disse: conhecerei a verdade e a verdade vos libertará. João 8, né, se não me engano, não me foge a memória. A verdade é Jesus. A verdade é a palavra de Deus, mas além da palavra de Deus, a verdade é Jesus. E a pergunta é: pode acontecer de surgir falsos pastores, falsos pregadores e operar sinais e prodígios, realizar a cura do leproso, do aidético, do canceroso, do libertar, operar milagres na vida da pessoa que está paralítica, doente? Pode surgir isso? Absolutamente sim. Mas antes de nós entrar em Mateus 24, eu peço, se inscreva no canal, ative o sino para que você receba todas as nossas mensagens publicadas diariamente, para que você receba as nossas notificações. Amém? A pergunta é, e até a dúvida de muita gente, né? Às vezes você vê um pastor operar milagres, né? E você diz assim: poxa, esse pastor é um grande homem de Deus. Esse pastor é usado por Deus. Irmão, Jesus disse que nem todos que operam milagres, sinais, são realmente usados por Deus. Nem todos são realmente usados por Deus. Aí, aqui em Mateus 24 diz assim, ó, Jesus falou isso. Por isso que eu quero dizer para você, eu quero te orientar a não acreditar em tudo que você vê. Ah, não, é Deus que está operando. Cuidado, o diabo pode estar te enganando para tirar o foco da salvação em sua vida. O diabo pode tirar o seu foco e tirou o foco de muita gente. O diabo tirou o foco de muita gente nos dias de hoje dentro das igrejas. Porque tem focado apenas em bens materiais. Lógico, os bens materiais são dádiva de Deus para os seus filhos. Mas eu não posso focar nisso, irmão. Eu tenho que tirar um dia para me pedir algo para Deus, amém. Mas o foco verdadeiro de Cristo se chama a vida eterna. Se chama a vida eterna. É isso mesmo que você está ouvindo. O verdadeiro foco de Cristo é a vida eterna. Então Jesus disse assim, ó, em Mateus, no capítulo 24. Pois se levantarão, eu vou ler as duas versões, de James ou James atualizada e João Ferreira de Almeida atualizada. Diz assim: pois se levantarão falsos cristos, e falsos profetas, e apresentarão grandes milagres e sinais e prodígios, para que, se possível, iludir ou até mesmo enganar os eleitos. Pois se levantarão falsos cristos e falsos profetas, e se apresentarão grandes milagres e prodígios, para, se possível, iludir até mesmo os eleitos
de Deus. Isso é uma versão. Agora vamos para a versão, essa aqui é a versão de James, né, ou James atualizado. Agora vamos para a tradução de João Ferreira de Almeida. Porque hão de surgir, ou seja, vai se levantar falsos mestres, falsos profetas. Porque hão de surgir falsos cristos e falsos profetas. E farão grandes sinais e prodígios, de modo que, se possível, enganarão ou enganaria até mesmo os escolhidos de Deus. Escute bem. Isso aqui não serve para o espiritismo, irmão. Todo mundo sabe que o espiritismo não tem nada a ver com Deus. Essa é a verdade. Está falando dos falsos profetas, dos falsos cristos, que opera dentro das igrejas, dos templos bonitos e grandes, renomados, colunas romanas, usando o nome de Cristo até. E operando milagres, sinais e prodígios. Mas a intenção deles é enganar, de preferência, os lá de fora. Aqueles que são ímpios. É verdade? Não. A preferência deles é iludir, enganar os filhos de Deus. Missionário, mas como é que eu vou saber se aquele pastor é um falso profeta, é um falso servo de Deus? Primeiramente, você tem que conhecer a palavra. Você tem que conhecer a palavra de Deus. Você tem que ler a palavra de Deus. Jesus disse, examinai as escrituras, porque nela está a fonte de poder de salvação. Primeira coisa que você tem que fazer para você saber que ali onde você está, o que está acontecendo ali é pelos falsos profetas, é se você conhecer a palavra. Segundo, você vai observar, ver se aquela igreja, aquela congregação quebra princípio, né? Qual é o foco maior daquele pastor? Qual é o foco maior daquele pastor? O que ele prega mais? Qual é a maior preocupação dele? Você vai discernir. A maior preocupação dele é pregar a salvação? É orientar o povo para se consertar diante de Deus? Então eu acredito que é um grande homem de Deus, é um grande profeta. Mas se a mente dele, se a intenção dele for só cura, milagres, prosperidade, ser promovido, ensinar o povo a ser promovido, cuidado, é um baita de um falso profeta. Porque, como é que eu sei? Como é que você vai saber? Porque se você olhar os princípios de Jesus e dos apóstolos, a maneira que eles pregaram, você vai ser revelado que realmente são um baita de uns falsos profetas. Jesus disse que ia surgir falsos cristos e falsos profetas. E farão grandes sinais e prodígios, de modo que, se possível, enganaria ou enganarão até os escolhidos do Senhor. Isso é o problema seu? Você acredita em tudo e às vezes não acredita em nada. Muitos que me assistem agora acreditam em tudo. E muitos que estão me assistindo não acreditam em nada. Missionário, me explica isso. Acredita em tudo que não tem nada a ver com Deus. E não acredita em nada que tudo tem a ver com Deus. Às vezes você acredita em tudo que não tem nada a ver com o Evangelho de Cristo. E às vezes você não acredita em nada que realmente vem de Cristo. Qual é o procedimento daquela igreja? Qual é o foco daquela igreja? Você vai saber discernir quando você lê a palavra de Deus, examinar. O que é examinar? Por exemplo, quando o doente chega no hospital, o médico olha para ele e diz assim, olha, você não tem nada. Você não tem nenhuma doença. Porque só olhou.
Mas quando pega o doente ali e bota em cima da maca ou da cama e examina, vai constatar várias doenças até, porque ele passou por um exame. E quando ele não foi examinado, o médico disse o quê? Você não tem nada. Você não tem nada, porque não examinou. Quando examinou, viu que ele estava com várias doenças e enfermidades. Assim é a palavra de Deus. Você olhar a palavra de Deus, você não vai entender nada. Mas se você examinar, procurar saber o verdadeiro significado daquela palavra, ninguém vai te enganar. Pode ser a igreja, pode ser o ministério que mais acontece milagre. Mudo pode falar, morto ressuscitar. Mas se você realmente examina as escrituras, você vai ver que muitos dali são usados pelo diabo, porque o diabo também faz prodígio, gente. O diabo também cospe os seus fogos, até porque o diabo é um espírito que só perde para Deus e para alguns anjos de Deus. Tem anjos de Deus que não conseguem enfrentar o diabo face a face, por causa da hierarquia. Por causa da hierarquia, é preciso chamar mais anjos para enfrentar o diabo. Essa é a verdade. Então, cuidado. Cuidado. Porque Jesus disse que muitos falsos profetas iam operar milagres, sinais e prodígios para enganar a igreja de Cristo. E tem surgido. Eu sei quando a pessoa está sendo usada por Deus, irmão. Eu sei. Por exemplo, se o pastor, a igreja, é aquela igreja que só prega coisas materiais, sabe quando é que Deus vai usar ele? Sabe quando é que Deus vai usar ela ou aquela igreja? Nunca. A Bíblia diz que aqueles que buscam as coisas lá do alto, buscam a eternidade. E aqueles que buscam as coisas terrenas é carnal, porque está focado nas coisas aqui da terra. Essa é a verdade. Então, a partir de hoje, saiba interpretar. Não, mas o milagre ali foi muito grande, a mulher, o homem ali vomitou o câncer, não importa. Disse Jesus, pois se levantarão nos final dos tempos falsos cristos e falsos profetas e vai apresentar a você grandes milagres e prodígios para se possível, iludir até mesmo os eleitos de Deus. Porque há de surgir falsos cristos e falsos profetas, e farão grandes sinais e prodígios, de modo que, se possível, fará ou enganaria até mesmo os escolhidos de Deus. Essa é a verdade. Que Deus abençoe você, que Deus te ilumine na paz e na graça do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deixa eu pedir uma coisa para vocês. Aqui abaixo eu vou deixar o nosso contato do WhatsApp. Vou deixar o nosso Pix. Amém? Para você que desejar nos ajudar. Você não é obrigado a fazer nada. A palavra do Senhor diz que Deus, ele se alegra com aquele que dá com alegria, que oferta com amor, com alegria. Aliás, quem ama, cuida, dá o melhor para quem você ama, né? Então, se você ama e dá com alegria, naturalmente você vai fazer o seu melhor, sem obrigação, mas por amor. Amém? Que Deus abençoe, que Deus ilumine na paz e na graça do Senhor Jesus.